Fala galerinha do sétimo ano, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Inicialmente eu quero dizer que é um prazer inenarrável estabelecer esse contato virtual. E o tema da nossa aula de hoje é os números racionais, ou então o conjunto dos números racionais. Nas aulas passadas eu falei que o número racional é todo número que eu consigo escrever em forma de fração. Então, todo número escrito na forma de fração, eu tenho um numerador e também tenho um denominador, no caso, uma fração. Lembrando que números racionais, o meu denominador, em hipótese alguma, não pode ser igual a zero, porque não existe divisão por zero, beleza? Mas o que eu quero começar falando é a respeito do módulo, ou então valor absoluto de um número racional. No conjunto dos números inteiros, aprendemos que o módulo, ou também pode ser chamado de valor absoluto, no caso, é a distância, né? A distância que tais números têm até, no caso, a origem de uma reta real. Beleza? Então, olha só, o módulo, ou então o valor absoluto do número positivo mais 5 dividido por 3, ele pode ser escrito com um sinal de positivo, 5 dividido por 3, ou então apenas 5 terços, beleza? Então, 5 terços é a distância, no caso aqui, que esse número está afastado da origem. Uma outra representação, no caso, são essas duas barras aqui. Então, quando encontramos esse número com duas barras, né, no caso essa barra e essa outra barra, isso indica que ele está falando, no caso, do módulo desse número mais 5 terços, que pode ser representado dessa forma, ou então dessa forma, como eu havia dito, que é a mesma coisa dessa última forma aí, 5 terços. Agora nós temos aí, ó, o módulo ou valor absoluto de menos 3 sétimos. Então, o módulo, no caso aí de menos 3 sétimos, é a distância que menos 3 sétimos está da origem. Então, distância não podemos compreender como um valor negativo. Então, o módulo, né, de menos 3 sétimos é a distância dele até a origem, que é a mesma coisa de mais 3 sétimos, ou então posso representar apenas como 3 sétimos. Então, quando a gente se refere de módulo, sempre vai estar aí com essas barras, certo? E essa barra indica a distância, novamente reafirmando, de menos 3 sétimos até a origem, que é a mesma coisa no caso de 3 sétimos, ou então essa outra representação. Beleza? Lembrando também que números racionais eles podem ser escritos em sua forma decimal. Por exemplo, aqui, ó, menos 2,63. Menos 2,63, o seu módulo, no caso, é a distância dele até a origem, então, no caso, o módulo dele é mais 2,63, ou então podemos representar nessa parte aqui sem o sinal de positivo. A indicação do módulo barrado, como vimos, né? Duas barras, no caso, e com o número menos 2,63 dentro dessas duas barras. Então, o seu módulo fica como mais 2,63, ou então apenas, né, o próprio, no caso, com as duas barras e com o valor menos 2,63 dentro, que é a mesma coisa de 2,63. Lembrando que o módulo sempre vai ser um número positivo. Também existe, no caso, o que chamamos de opostos ou então simétricos. Veja bem, tem um número, no caso racional, que ele é positivo e 2 terços, no caso. Mas também, do outro lado da minha origem, lá nos números negativos, eu tenho também, no caso aqui, o, o meu 2 terços, né? Menos 2 terços. Eu vou falar que esses números eles são opostos ou então simétricos porque eles têm o mesmo módulo, ou seja, a distância da sua posição na reta real até a origem são a mesma.
Justamente por ser a mesma, eu vou dizer que eles são opostos, ou então simétrico, porque a distância de um até a origem é a mesma coisa da distância desse outro até a origem. O mesmo fato acontece aqui, ó, com menos 3,5 e mais 3,5. Um, no caso, é o oposto do outro, ou também podemos chamar de simétrico. O mesmo fato acontece com 15, né? E o menos 15, mais 0,32 e menos 0,32, 1 e menos 7, dividido por 43 e mais 7, dividido por 43, dizemos que eles são opostos e simétricos justamente por causa dessas observações de distância da sua localização na reta real até a origem, beleza? Então veja bem, já que comecei falando de reta real, vamos discutir um pouco sobre do posicionamento desses números, no caso na reta real. Por exemplo, os números inteiros conseguimos localizar eles na reta real facilmente. Os números racionais também o mesmo fato. Esse primeiro exemplo ele pede para me fazer a localização de menos 0,7 na reta real. E ele faz uma consideração, veja bem, menos 0,7 é a mesma coisa no caso de 7 sobre 10. Então, aqui eu tenho a sua representação decimal e aqui eu tenho a sua representação em forma de fração, beleza? E aí ele faz o seguinte, ó, eu sei muito bem que menos 0,7 está entre a minha origem lá no ponto zero, que eu falo aqui que é o meu ponto D, e no caso, e o meu ponto A, que é menos 1. Então, menos 0,7 está entre menos 1 e 0, certo? E aí eu peguei esse segmento de reta entre menos 1 e 0 e recortei ele em 10 partes iguais. Então, veja bem, aqui seria 0,1, aqui 0,2, aqui 0,3, aqui 0,4, aqui 0,5, 0,6 e veja bem, aqui eu encontro, no caso, o meu 0,7. Então, o meu 0,7 ele está localizado nesse ponto E, né? E a representação dele, tanto na forma fracionária como na forma decimal, é desse jeito. Mas também tem uma observação que eu quero dizer. A observação que eu quero dizer é a seguinte, que a imagem desse ponto, eu vou dizer que é o ponto E. Então, ele é representado como ponto E, beleza? E o número menos 0,7, ele é a abscissa desse ponto E. Então, o número em específico, podemos dizer que também ele é chamado de abscissa, no caso aí da minha imagem, que é o meu, da minha imagem, no caso, né, que é o ponto E, beleza? Seguindo aí, temos o exemplo número 2. Ele diz o seguinte, representar na reta numérica o número racional mais 11 dividido por 4, mais 11 dividido por 4. Agora, veja bem, ele fala, ó, como mais 11 dividido por 4 é maior que 1, ele pega, reescreve esse número em outra forma. Então, ele reescreve esse número em uma outra forma, que eu vou fazer essa representação aqui. Veja bem, né, lá nós temos um número que está identificado como 11 dividido para 4 é um número positivo, então eu não preciso colocar o sinal, mas eu sei muito bem que esse número, né, eu posso pegar e resolver lá da forma tabelar que estamos acostumados, né, lá no ensino fundamental 2. Então, veja bem, 11 dividido para 4. Se eu multiplicasse aqui por 2, ó, 2 vezes 8, 2 vezes 4, já falei a resposta, no caso, né, é 8, beleza? E aí 11 menos 8 vai dar igual a 3, beleza? Eu consigo dividir 3 por 4? Eu não consigo, né? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso adicionar um zero aqui e uma vírgulazinha bem aqui, beleza? Agora, eu consigo dividir 30 para 4? Não exatamente, né? Mas o que chega mais perto seria o 7. Então, 7 vezes 4, isso daí dá igual a 28. 28, no caso, 30 menos 28, isso vai dar igual a 2. Tem como dividir, no caso,
né? Então, não tem como dividir no caso, né? Ou então eu posso fazer o seguinte, ó, 2 dividido para 4, né? Não tem como, eu vou adicionar o meu zero aqui, ó, e depois eu multiplico 5 vezes 4, que vai ser igual a 20, o resultado dá zero. Então, eu posso dizer que 11 dividido para 4 é a mesma coisa que 2,75, beleza? Então, isso daqui também eu posso representar como 2 mais 0,75, certo? Então, eu sei que esse número aqui, ó, 11 sobre 4, no caso, ele está entre 2, certo? Ele está entre 2, então aqui, ó, meu ponto 2 e o meu ponto o quê? Meu ponto 3. Então, ele vai estar localizado entre 2 e 3. Mas só que lá no slide ele faz o seguinte, ó, ele pega 11 sobre 4 e representa como uma soma de fração. Então, ele pega aqui, ó, 11 sobre 4 e representa como 8 quartos, certo? Mais, no caso, 3 quartos, que realmente é. Aprendemos o seguinte, quando duas frações ela tem o mesmo, no caso aqui, ó, o mesmo denominador, apenas repetimos esse denominador, no caso, e somamos, né, os numeradores. 8 mais 3 dá igual a 11. Então, isso daqui é a mesma coisa. Mas olha só, fazendo uma pequena observação. 8 dividido para 4. Quanto é que dá 8 dividido para 4? Dá igual a 2. Então, isso daqui é 2 mais 3 quartos, beleza? Mas veja bem, 2 mais 3 quartos, eu sei que é 2, certo? Mais 3 dividido para 4 vai dar 0,75. Então, eu posso afirmar isso daqui, certo? Como 2,75. Mas também uma outra observação. Porque lá no slide ele escreveu esse número como 2, né, 3 quartos. O que que significa isso? É uma representação na forma mista. Então, o que que ele fez ali, ó? 2 ali, ó, no caso, ó, 2 mais 3 quartos, eu posso representar da seguinte maneira. Eu posso colocar o 2 aqui, certo? E o 3 quartos. Então, essa representação na forma mista, essa representação aqui, é a mesma coisa que essa outra representação. Beleza? Então, voltando aí para a gente compreender melhor esse slide, né, ele fala como 11 dividido para 4 é maior que 1, com certeza é maior que 1, a gente viu que é 2,75, e ele pega, vamos escrever na sua forma mista, né? Então, ele fez todo aquele procedimento que eu fiz na outra página, e ele viu que o número estava localizado entre 2 e 3, igual eu havia dito aqui, ó, está localizado entre 2 e 3. Mas o que que ele percebeu? Ele percebeu, no caso aqui, ó, que esse 0,75 ele poderia dividir, no caso, em 4 partes. Então, ele dividiu em uma primeira, que aqui seria, no caso, 0,25, aqui seria 0,50 e aqui seria 0,75, certo? Então, foi justamente o que ele fez. Ele fez essa divisão aqui, ó, em uma primeira parte, segunda, terceira, quarta. E justamente aqui, ó, na parte do 2, aqui, ó, o 2 mais 0,75. Então, esse meu número ele vai estar localizado exatamente bem nessa parte bem ali. Beleza? Bem nessa parte aqui. Para ficar mais claro, né? Aqui está uma representação mais bonita do que a minha. Então, esse número estaria localizado lá no ponto P, né? 2, 3 quartos representado nessa forma mista. Então, eu posso dizer que a letra P, né? Ou seja, o ponto P, ela é a imagem geométrica da minha abscissa do meu ponto P, que no caso é 11 sobre quartos, sobre 4, né? Então, 11 quartos, né? Então, o meu ponto P, no caso, ele é a minha imagem geométrica e o meu número, né, a minha representação numérica, eu vou dizer que é a abscissa desse ponto P, beleza? Evoluindo mais um pouco, tem esse outro exemplo aí que diz: Camila fez vários cartões contendo os números racionais e os colocou em ordem crescente para colar no caderno. Mas sua irmã embaralhou os cartões. Para organizá-los novamente, Camila construiu uma reta numérica e localizou cada número racional correspondente
correspondente a um dos seus cartões. Então, Camila foi lá, desenhou uma reta numérica, né? No caso aqui tem na origem, no caso aqui no zero, e organizou em ordem crescente. Então, eu posso dizer, no caso que o meu menos 3, ele é menor do que o meu menos 2,6, que é menor do que o meu menos 2, que é menor, meu menos 2 é menor do que menos 1, meu menos 1 é menor, no caso, do que 1/4, e assim sucessivamente. Então, uma outra afirmação, né? Quanto mais à esquerda o número estar, no caso dessa reta real, menor ele vai ser. Então, veja bem, para cá, ó, nessa região, eu tenho a minha direita, desse outro lado eu tenho a minha esquerda. Então, quanto mais para a esquerda esse número tiver, menor ele vai ser. Quanto mais para a direita ele tiver, no caso, maior ele vai ser. Então, ele representa, ó, menos 3 é menor do que menos 2,6, e a boquinha aqui, ó, desse operador de comparação sempre fica aberta para o número maior, beleza? No caso, esse meu operador de comparação, a boca, no caso desse símbolo, sempre fica aberta para o meu número maior. Então, menos 3 é menor do que menos 2,6, menos 2,6 é menor do que menos 2, menos 2 é menor do que menos 1, menos 1 é menor do que menos 1/4, menos 1/4 é menor do que 0, 0 é menor do que 2/5, 2/5 é menor do que 1, 1 é menor do que 4/3, e 4/3 é maior do que 2, e assim infinitamente, né? E aí Camila fez uma relação e ela começou, no caso, a verificar algumas observações, né? Por exemplo, os números racionais, no caso, eles contêm os números inteiros. O que eu estou dizendo? Então, que os números inteiros está contido, ou seja, está dentro do conjunto dos números racionais. Então, eu posso dizer que o número inteiro, ele é um racional inteiro, certo? Então, olha só, números racionais inteiros, quais seriam? O menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 2 e o 3. Então, seria racionais inteiros. E aqui ela fez uma outra observação, ó, número racional negativo não inteiro escrito na forma decimal. Então, o número da forma decimal sempre vai ser aqueles numerozinhos que tem vírgula, né? E ela quer, no caso, que eles não sejam número racional negativo não inteiro escrito na forma decimal. O único que nós temos aqui, ó, no caso que seja negativo e escrito na forma decimal, é o menos 2,6. Né? E aqui na outra observação ela fala número racional negativo na forma de fração. Então, se a gente olhar quais são os números, no caso aqui, racional negativo em forma de fração, eu tenho apenas menos 1/4. No penúltimo exemplo, ela fala número racional positivo não inteiro escrito na forma decimal. Então, tem que ser positivo. No caso, não inteiro. Então, se é não inteiro, é decimal. Então, é o que tem vírgula, né? Na forma decimal. Então, a gente vai olhar para os positivos. O único que está escrito na forma decimal é o 3,5. E depois ela faz a sua última observação, números racionais positivos na forma de fração. Então, a gente vai olhar quais são os positivos em forma de fração. Temos apenas 2/5 e 4/3. Beleza, galerinha?